Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como a semente de mostarda, que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce fica maior do que as outras plantas. E torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento, que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas, vou proclamar coisas escondidas, desde a criação do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, rádio ouvintes que nos acompanham pelas redes sociais. Essa passagem de Êxodo, famosíssima, é aquela passagem que quando Moisés sai para subir no monte, pegar as tábuas da lei, e demora a voltar, o povo se sente inseguro, sem pastor, como ovelhas sem pastor. E toma uma decisão, que é a decisão que hoje é muito atual. A busca de um ídolo. O que é um ídolo? Um Deus que substitui o Deus verdadeiro. Todo mundo que não vem à igreja, que não adora o Senhor, adora algo ou alguém. Repito, todos, sem exceção, que não adoram a Deus, adoram algo ou alguém. Isso é fato. Fato. Por quê? O ser humano nasceu para buscar relacionar-se com Deus desde o início, com Adão e Deus, né? Na época do paraíso, há muitas capacidades que Adão e Eva tinham que vinham da graça. Por exemplo, não morrer, não sofrer, não entrar em depressão, não ter tristeza. Tudo era a graça de Deus. Então, nós não fomos feitos para ser separados do Senhor. Quando alguém decide, depois do pecado original, romper com o Criador, cria-se um vazio interior e uma interface do fracasso humano e o desejo de viver para sempre feliz. Ou seja, nenhum ser humano consegue viver para sempre feliz. O que acontece então? Aquilo que era para servir, para buscar o Senhor da vida, é usado para buscar coisas, como um bezerro de ouro. Qual que é o maior bezerro de ouro hoje? Qual? Dinheiro. Sim ou não? O dinheiro hoje é o maior bezerro de ouro. Quantas pessoas se sacrificam, fadigam pelo dinheiro e não sacrificam absolutamente nada por Deus? Quantas e quantas pessoas adoram ao dinheiro? Ou amarás um e odiará o outro, né? Eu não estou dizendo que você não possa trabalhar, que a sua empresa não possa ter lucro. Eu estou dizendo que ele tem que estar submetido a você, e não você a ele. Não é você que se escraviza ao redor do dinheiro. A beleza, a estética. Quantas pessoas hoje vivem em torno da estética?
termina o botox e vai para um sei lá o quê. Vai para a plástica, vai para a academia de madrugada, depois vai da academia à tarde de novo, vai para o pilates, vai para sei lá onde, né? E vai, em cima da beleza. O que mais? O poder, principalmente políticos, que buscam, pessoas que às vezes nem precisavam mexer com política, mas que é o poder, se vende, passa, trapaceia, né? O sucesso, quantas pessoas se escravizam com sucesso. Um namorado, namorada, pessoa que não, às vezes canaliza tudo aquilo que era para ser para Deus, para uma pessoa, para o filho, ou para um ídolo, um cantor. Tem pessoas que vivem, né? Então, de alguma forma, quem não adora a Deus, adora algo ou alguém. Quem adora a Deus é livre, quem adora o ídolo é escravo. Sempre assim. Escravo, vazio, sem sentido. Porque inseguro. A insegurança. Porque independente, pensa eu aqui, ó. Eu tenho controle aqui. Nem do meu corpo por dentro eu não tenho. Aqui até aqui mais ou menos. Né? Um controle relativo. Se cair o teto, a mãozinha aqui não vai. Isso se eu tiver R$1 na conta ou $1 bilhão? Continuo incapaz. Eu quero botar na minha cabeça que o meu dinheiro me dá, mas nada. Isso vai ser esticado até que eu entre em colapso. Já aquela senhorinha que reza pelo filho, que às vezes usa droga, se sente fraca, não tem dinheiro, não paga nem uma clínica particular, mas que está no rosário, dia e noite. Naquele momento, o Senhor do céu e da terra, que nutre e mantém a existência do universo, se une àquela senhora. E ela tem mais poder do que qualquer um dos bilionários do mundo juntos. Pela oração. Então não tem jeito. Não tem jeito. Quem não tem Deus entra em colapso. Entra em depressão. Por isso que hoje a sociedade nunca teve tanta depressão, insônia, irritabilidade. Pânico. Quantos têm pânico? Né? Acabei de ver um vídeo aqui agora de um guitarrista famoso aí, que eu não esqueci o nome dele. Estava chorando no palco antes de entrar. Um pânico. Quantas pessoas eu atendo? Porque você não dá conta de suportar o peso de substituir Deus. Não tem jeito, né? E claro, gente, não podemos deixar de falar daquilo que nós somos acusados de idólatras, através de pessoas que deram a vida. Isso aqui é iconografia. A mãe de Jesus, ela aponta Jesus. Então a imagem é de alguém que se entregou, que aceitou a encarnação. José é quem carregou Jesus no colo, que protegeu. Então o foco é Jesus. De todos os santos, eles deram a vida por Jesus. É claro, óbvio, que a imagem deles não é idolatria. Como é que é a idolatria de alguém que deu a vida por Jesus? Se entregou a Ele. Que a vida só tem sentido por causa de Jesus. Então quando você faz a imagem, se transforma num ícone. Por exemplo, eu gosto de ter na minha sala de atendimento, pode ver lá, a imagem de Padre Pio e São João Maria Vianney. Por quê? Porque atendia gente dia e noite, sem reclamar. Padre Pio era chamado 2h da manhã, não, mas eu quero continuar. Por quê? Porque quando esse reborré aqui ficar cansado, reclamando, olha para eles e o que que vê? Hã? Caramba, esse povo deu a vida para Jesus e eu estou aqui reclamando por pouca coisa. Iconografia. Me faz tomar tipo, juízo. Me remete a alguém que deu a vida por Jesus de uma forma extraordinária. E eu reclamando, murmurando. Então, por isso que eu coloco os ícones das pessoas que mais serviram a Deus nos atendimentos. São João Maria Vianney ficava até 3h da manhã, já tinha fila,
dormia 2 horas por noite, comia só batata, ainda não estou nesse nível, né? Mas era um cara extraordinário, né? Extraordinário. Então, eu coloco lá. São José e Nossa Senhora são quem fez só com Jesus. Aí é ídolo. Na verdade, é ridículo demais. Viu, pastor? Sei que você tem um pastor, que tem gente que me ouve na rádio. Pelo amor de Deus, não toca nesse assunto mais não, porque dá náusea de ridicularidade. Chega a transformar quem fala em uma pessoa tão ignorante, tão ignorante. É um assunto tão que deveria ser superado, que assim, eu não sei nem se eu consigo dialogar sobre um assunto tão estúpido como esse. É assim, fora da casinha. É uma coisa que às vezes até irrita eu tenho eu contei aqui o meu professor, meu ex-ortodontista, né, um católico bem inteligente. Uma vez eu saí com ele, e aí alguém falou, não, porque é idolatra. Ele imediatamente disse, pelo amor de Deus, não subestima a minha inteligência. Não entra nesse assunto besta aqui, não. Eu falei para ele, Ronaldo, eu vou te levar comigo, que você já corta na raiz, né? Porque, pelo amor de Deus, gente, colocar os santos como contrários a Deus, é porque tem que ter pinico no ouvido, né? Para ouvir umas coisas dessas. Mas voltando aqui. Toda insegurança busca um novo Deus. Toda insegurança, toda falta de pastoreio. Por isso que o pastor tem que ser pastor de... Eu não estou aqui para agradar todo mundo. Eu estou aqui para obedecer a verdade à igreja. E a igreja que eu estou falando, não é a igreja só os membros da hierarquia. Eu tenho que saber o que a igreja diz como magistério, né? Porque pelo magistério, por isso que é importante estudar o catecismo, os documentos da igreja. Pelo magistério tem que dar a vida, né? Pelo magistério tem que lutar por essa igreja. E eu estou aqui como porta-voz da igreja, da verdade. Eu não posso estar aqui com um capricho meu, ou para que vocês para que vocês gostem de mim. Me chamam de tchucu-tchucu, manda um monte de bolinho, né, e tal. E aí eu aceito o que vocês querem. Vou na casa de vocês comer um almoço bem gostoso. E o pecado está lá rondando. Mesmo nas casas que eu almoço, eu falo a verdade. Doa a quem doer. Porque o meu papel é de ser pastor. Eu não estou aqui para ser, sei lá o quê. Ok? E vocês têm que rezar para que eu continue assim. Porque se um dia eu enfraquecer e começar a deixar no banho-maria, porque eu quero que vocês me amem, me ama, por favor, né? Me amem. Aí o trem desanda. Se eu não for aquele que mostra a verdade, acaba tudo. Vai ter mais e mais gente buscando ídolos. Porque o pastor tem que bater o cajado e mostrar o caminho, para que você não tenha tempo de formar ídolos, né? Então rezem por mim, para que eu seja capaz de sempre lutar pela verdade, né? Porque também a gente sabe também que não existe ser humano nenhum que presta por si só, né? Se vocês não rezarem por mim, eu tenho toda a chance de cair, porque é miserávelzinho como qualquer outro. A única coisa que eu tenho é um ministério sacerdotal, que se eu morrer, o Espírito Santo age na forma de pastor. Estado de graça, né? O estado de graça e na graça de estado de ser padre, né? Isso está disponível. Mas para que Deus haja, eu tenho que morrer. Eu tenho que deixar ele agir. O Evangelho, que o reino de Deus é como uma semente de mostarda, que um homem pega e semeia no campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas, né? Aqui, gente, é o seguinte, quando você foca na oração, na penitência, diariamente, se você foca, se você é fiel, o reino dos céus vai crescendo dentro de você, e quando você vê, você está com uma outra visão de mundo, outra visão de sofrimento, some o medo da morte,
some o medo da dor, você vai crescendo, né? Outro dia, um jovem, uma jovem me procurou, dizendo, chorando que não consegue rezar, porque quando ela reza, ela começa a ter medo, fobia. Eu disse, opa, isso não é a oração. Satanás está encruzilhando, né? Ligando duas coisas totalmente opostas. O medo, a fobia com a oração. A oração, de verdade, ela sempre tira o medo. Por isso que Papa João Paulo II, todos os papas, não tenhais medo, né? Não existe oração que te dá medo, te dá fobia. Você tem fobia e medo, você está rezando pouco. Reza. Sem contar, claro, que quando você tem fobia e pânico, tem que tratar também com medicamento. Mas a oração sempre te dá coragem, força, vigor, esperança, fé, caridade. Então, não existe isso. Vou parar de rezar para não ter medo. Não. Você vai rezar. E tira isso da cabeça de que está te dando medo. Bem, com isso, se você perseverar todos os dias... Agora, se não persevera, o fermento não cresce, né? Se você não é fiel a cada dia, o fermento não cresce. Tem que ser todos os dias o tempo de oração, de missa, de adoração, de rosário, de leitura da Bíblia, de oração mental e assim por diante. Oferecimento do trabalho. Se você faz isso, logo, logo, o reino dos céus preenche a sua vida e te faz uma pessoa vigorosa, forte, para enfrentar as ideologias do mundo e os ídolos que os outros, infelizmente, seguem. Que Nossa Senhora nos ajude, nos coloque no seu útero espiritual e nos faça sempre, cada vez mais, santos, com o reino dos céus grande na nossa alma. Assim seja.